Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos e hoje nós estamos trazendo o Edson. Manda um alô pra galera aí, Edson. Opa, salve, salve parceiro, suave aí na nave, tá ligado? O Edson fez um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, o famoso programa de Au Pair, e hoje ele vai falar pra nós quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse programa aqui na América, lembrando que não é muito comum a gente ver homens no programa de Au Pair, né? Então ele vai mostrar um pouquinho da visão dele, né? Fazendo Au Pair sendo homem aqui nos Estados Unidos. Bom, Edson, muito obrigado por você ter aceito o convite dessa entrevista. Comece se apresentando e falando da onde você é do Brasil, o que você fazia lá. Opa, beleza, galera? Eu sou o Edson, sou de São Paulo, né? Ali naquela região entre Guarulhos e a capital de São Paulo, nem lembro direito. Mas lá no Brasil, o último trabalho que eu trabalhei, eu tava na telemarketing, né? Tava trabalhando na... Pode falar o nome da empresa? Pode sim. Trabalhava na Mastercard, né? A gente atende as ligações em inglês e português, né? E já trabalhei em vários outros lugares antes também, e tudo conversando com pessoas, né? Atendimentos, coisas assim, antes de eu vir pra cá e fazer o intercâmbio. E como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos através do programa de Au Pair? Como que você ficou sabendo? Então, tipo assim, foi por meio do YouTube, né? Eu vi que tinha várias pessoas, por exemplo, eu via vídeos, né, de maneiras de você poder vir para os Estados Unidos e programas assim. E o engraçado é que eu sempre mudava de ideia. Tipo, ou eu falava, ou eu vou para os Estados Unidos, ou, sei lá, mudo de país, vou, sei lá, para a Alemanha. Porque eu gostava muito de alemão também, né? Eu gosto de línguas, de aprender idiomas e tal. E eu queria ir para a Alemanha. Mas depois eu vi que, pô, tem uma galera bacana nos Estados Unidos, né? Tem, tipo, um monte de coisa interessante para fazer. Daí foi lá que eu mudei de ideia. Falei, não, vai ser os Estados Unidos. Aí foi lá que eu... Depois que eu descobri ainda que homem pode ser au pair, aí eu falei, não, vou fazer então, né? É verdade, né? Porque é muito comum a gente ver mais meninas fazendo au pair aqui nos Estados Unidos. Já já ele vai explicar pra nós o que é esse programa. Mas fala pra nós, como que você ficou sabendo do programa de au pair? Como que você fez para fazer a aplicação? Como que surgiu essa ideia de vir? Então, tem várias agências no Brasil, né? E o interessante do au pair é que, assim, geralmente eu só conhecia intercâmbio, né? Eu falei, eu quero fazer um intercâmbio, alguma maneira de ir, né, para um outro país e tal. Aí eu fiquei sabendo desse au pair por meio de várias youtubers, né? Tem a Tati Fazio, né? Tem várias outras youtubers aí que, pô, falavam sobre o intercâmbio de au pair. E depois que eu vi au pairs homens, que eu esqueci o nome deles, foi mal aí, galera, esqueci o nome deles. Mas tem muitos, tem vários aí, uma galera aí que fez o intercâmbio de au pair, e por meio desses vídeos eu falei, eu preciso fazer esse intercâmbio. Depois que eu fiquei sabendo dos cursos, né, do quão acessível ele é, né, aí foi aí que eu me interessei mais ainda, e foi por meio de uma agência. Tem várias agências no Brasil que você pode... consegue falar uma para eles saberem? Sim, tem várias. Tem a Cultural Care, tem a World Study, que eu já fui nela também, já fiz entrevistas. O bacana é isso, tem um número enorme de agências e você pode ir lá fazer entrevista, perguntar dos preços, informações sobre o programa. Geralmente as informações são quase que as mesmas, porque serve para todas as agências, porque é um programa federal, então é do governo, né? Então você segue as leis do governo, então meio que as agências vão te dar as mesmas informações. Mas ainda assim tem a diferença entre uma agência e outra, né? Em quesitos de benefícios, né? Digamos assim. Tá certo. E o que é o programa de au pair, para quem não sabe, assim, quem caiu agora de paraquedas nesse vídeo? Beleza, o programa de au pair, ele é basicamente você vai cuidar de crianças, né? Vai trabalhar cuidando de crianças. E o que vai variar nele em relação a como você vai cuidar das crianças vai de acordo com cada família, né? Então, por exemplo, a agência, o papel dela é te dar um perfil em que você vai poder ter acesso às famílias, né? As famílias interessadas em ter um au pair. E aí, o legal é que tem família que só quer, por exemplo, que quer um perfil específico de au pair, né? Então, o legal é isso, você vai ter a oportunidade de falar diretamente com a família, poder fazer uma entrevista com eles. E aí você vem para os Estados Unidos, tem em vários outros países também, né? Mas no caso dos Estados Unidos, você vem para cá, você pode também estudar, né? Tem um curso que você pode fazer, você pode escolher entre curso de inglês. Tem vários outros cursos interessantes, culinária, fotografia, que geralmente são os cursos oferecidos pelas as universidades que estão perto, né? Da sua área, né? Então é muito interessante, porque você vai poder vir, vai poder melhorar o seu idioma, né? Vai poder passar um tempo aí, conhecer lugares diferentes dos Estados Unidos, porque são famílias assim de vários estados. Né? E quais são os requisitos para que alguém possa ser au pair aqui nos Estados Unidos? Então, os requisitos vou ver se eu lembro aqui, tem que ser maior de 18 anos. 18 anos. Só que por que eu dei uma travadinha agora? Porque você precisa ter a carteira de motorista. Então, geralmente, eu tirei a minha, eu tinha 19 na época, nem lembro. Mas, então, é isso. Esse é o requisito, né? 18 anos, né? Tem que ser maior de idade, tem que possuir carteira de motorista e
a carteira tem que ser pelo menos um ano, aí, né? Carteira do Brasil. Do Brasil, um ano de carteira do Brasil. E deixa eu ver o que mais. Se você precisar também falar inglês, olha que interessante. Tem agências que, por exemplo, geralmente, assim, a maioria das agências, a mulher pode ter um nível de inglês mais ou menos razoável, assim, meio que básico. Eles não requerem tanto, né? Porque eles sabem que vem muitas meninas, então elas aprendem e tal. Agora, para homem, como é uma questão mais estrita, né? Então eles requerem um pouco mais dos homens. Então, por exemplo, tem que ter o inglês mediano para avançado. Tem agência que ainda considera um pouquinho menos do que o médio ali, né? Porque vai da entrevista, né? Porque às vezes você se sente bem confortável, né? Numa entrevista de inglês e sai ali como inglês bom. Então, para homem é isso, né? Experiência com crianças também. Com o menino, eu esqueci, se não me engano... o número de horas, por número de horas. Tem um número X de horas, que eu não lembro agora, mais ou menos. Acho que é 1.000 horas menino, né? 1.000 horas, né? Experiência no seu país de origem, com crianças. Isso, no seu país de origem. Até conta também em outros países, se você já cuidou de alguma criança, algo assim. E qualquer tipo de experiência conta, remunerada ou não remunerada. O importante é que tenha sido, né, de fato, experiências com criança. Tem agências que vai avaliar o critério, né, na questão de... Porque se for da família, no caso, são horas extras, né? Não consta como, no caso, horas com cuidados de criança, né? Experiência em cuidar de criança. Entendi. E quais são os custos que você tem com esse processo? Tem visto? Tem passagem? Quais são os custos? Essa é a melhor coisa. A melhor parte é essa. Esse intercâmbio, ele arca com suas despesas do voo, ele paga a sua passagem, né? O intercâmbio. Ele paga a sua passagem, o intercâmbio, né? A agência, no caso, né? Parece que é a família que paga, mas a agência faz com que a família pague. Então, eles pagam a sua passagem. O visto você vai ter que arcar. A carteira de motorista você vai ter que arcar também. Porém, a passagem, eles que pagam. Você vai pagar uma taxa, na verdade, né? E o legal é que eu lembro que na época que eu vim, eu peguei desconto ainda. Porque direto, vira e mexe, aí tem agência aí lançando campanhas de desconto. Tipo, se você se inscrever e conseguir encontrar uma família até a data tal, você consegue vir com tanto desconto. Eu lembro que eu paguei foi só 1.500. Reais? Reais, R$1.500. De todo o processo, assim. Só pra vir. Aí, mais o visto, né? 1.500 mais o visto. Deu 500 e pouco, se não me engano. E o que mais? A carteira de motorista, que os custos eu não lembro, porque eu lembro que eu reprovava na prova várias vezes, eu pagava. Mas é a carteira do Brasil. Do Brasil. Que eu me matei pra passar naquela carteira. Então, só os custos da carteira, porque remarcava, né? Mas enfim, passei, ainda esperei um ano ainda, aí depois teve os custos da agência, né? Que foi 1.500, porque senão teria sido 3.000 e pouco, quase 4.000, né? Agora eu não sei contar, né? Ainda mais com dólar. Entendi. Você tem que também pagar formulário DS-160, aquelas paradas de visto, ou a agência que faz tudo? O visto você paga, o DS, que é tipo $160, alguma coisa assim, e cair dá 500 e poucos reais, alguma coisa assim na conversão, né? Então isso você tem que pagar, isso é sua responsabilidade, e dependendo, tem agência que, se eu não me engano, eu lembro, assim, que tinha uma parada assim, mas eu não tô lembrado, que se você podia pagar um seguro pra agência, né, que é uma taxinha a mais, não era um valor assim, o mesmo valor do visto, era um valor um pouquinho, né, que vinha junto ali com a sua taxa da agência, que você tem que pagar a taxa da agência, e eles te davam, por exemplo, uma chance, se o seu visto fosse negado, eles pagavam algum negócio assim, se eu não me engano, posso estar, né, porque cada agência oferece, né, um pacote diferente, então tinha um negocinho meio assim. E fala pra nós as etapas do processo, né, porque você também tem que participar da entrevista na imigração, acredito eu, sim. Mas até você chegar nesse momento, quais são as etapas do processo? Tem entrevista com a agência, com a família, como que é? Sim, tem entrevista até com a agência, porque a agência quer saber se você fala inglês também e se você cuidou de crianças. Então eles vão chegar em você, vão conversar como que foi, né, os cuidados com criança. Não, eles sempre falam, não se preocupa, não minta, seja verdadeiro, fala como foi o cuidado, porque sempre tem uma forma de encaixar você com a família, né? De repente as pessoas falam, eu cuidei de bebê, achando que isso vai aumentar o número de famílias com bebê, mas tem várias famílias, tem muitas famílias, né? Nos Estados Unidos é enorme, tem crianças de várias idades, né? Então você pode contar suas experiências, aí você vai fazer a entrevista em inglês, em português, sobre suas experiências, né? E depois você perguntou do visto também, né? A entrevista que você faz é com a agência ou com a família que está solicitando? Sim, boa, é com os dois, no caso. Com a agência primeiro, né? E depois você faz uma com a família, que pode ser várias. Aí tem famílias que às vezes, no meu caso, a primeira família que eu peguei, eu conversei primeiro com a mãe, depois com o pai, né? E todas elas eu conversei com as crianças também, assim, na hora. Sério? Em inglês? Sim, tudo em inglês. E seu inglês era bom? Era bom, por incrível que pareça, porque tipo, eu estudava todo dia, eu adorava inglês. Quando eu decidi que eu queria aprender,
e eu peguei e falei, meu, eu não, tipo, na época eu não tinha condição de fazer curso, né, então eu falei, meu, vou aprender. Aí todo dia eu aprendia e treinei bastante já, né. E conta pra nós, né? Depois que você foi aprovado pela família, né? Que a família te aceitou, parece que seu nome fica num banco de dados, né? Para as famílias te aceitarem, parece que você fica disponível, algo do tipo, não é? Isso, exatamente. É um perfil, você fica disponível, né, nesse perfil, e aí as famílias elas vão poder ver toda a sua informação baseada também na entrevista, né? Tipo, na entrevista vai falar, o nível do inglês dele é tanto. Então você não tá vendo, será que colocaram que o inglês é bom? Eles descrevem certinho ali de acordo com a entrevista, né? Então não tem nem como mentir, mas a família mesmo assim ela vai fazer entrevista com você, então ela vê lá o seu perfil, que é como se fosse um perfil de Facebook, né, de au pair, então vai ter lá as fotos de você, as crianças que você cuidou no Brasil, né, como experiência, vídeos também, que é muito interessante ter. E outra, tem um vídeo também que você tem que fazer, que é um vídeo de apresentação, tipo, você faz assim, falando, oi, meu nome é tal, eu sou de tal cidade, eu quero ser au pair por tal motivo, e porque eu tenho essas experiências, e você mostra a sua família também, né, essa é a minha família, aqui é onde eu moro, seu bairro. E todos os au pairs fazem isso, né? Do mundo inteiro. Então, fazem esse vídeo de apresentação e é esse vídeo que as famílias vão ver no seu perfil. Elas veem e vai ver, que legal. E é bom porque ela também vai poder ver o seu nível do inglês e tal. Então a galera pode caprichar no vídeo, né? Vai ensaiando. Bacana. Muito bacana. E quando você chega na entrevista do consulado, né? Que você tem que participar lá da entrevista do agente consular. Como que é essa entrevista? Fala um pouquinho da sua experiência. Então, a minha entrevista, eu sempre lembro até hoje, meu. Ela foi a entrevista mais doida do mundo. Certo. Tipo, ela foi... Eu fui assim, na maior inocência, né? Todo bobão lá. Tipo, eu fui de terno e tal, porque a própria agência recomenda a gente ir profissional, né? Falou, vai profissional, galera, bota um terno, chega lá e tal. Meu, tipo assim, 99% de chance que você vai aprovar, porque... porque já foi aceito. Exatamente, você já foi aceito por uma família, já passou por todo um processo da agência que, meu, sério, de verdade, sinceramente, eu já vi vários amigos meus e amigas minhas que desistiram, e eu lá incentivando, não desista, cara, vai, meu, vai com tudo, vai firme, porque esse programa é muito bom, mas as pessoas desistiram só no processo da agência, né? Então, sério, muitas pessoas desistem, é uma taxa de desistência enorme, porque... eu não sei se... Algumas pessoas também não são aprovadas no teste do inglês, né? Mas às vezes desistem porque muitos documentos que você tem que mandar, tem que fazer exames médicos. Tem antecedentes criminais também, né? Várias coisas, várias etapas. E aí depois... Mas a entrevista foi muito tranquila. A entrevista do consulado, eu lembro que eu dancei até break. Eu fiz assim, eu mandei... É verdade, ele me contou. Como que foi? Você chegou lá no guichê, o que ele perguntou pra você? O que você veio fazer aqui? Então, boa pergunta. Porque, tipo assim, até a agência falou, meu, uma dica. Muitas au pairs vão e chega lá falando português. Ele falou, chega falando inglês. Porque até o próprio consular, não é nem culpa das au pairs, é porque o consular, ele vai chegar falando em português com você, né? Daí ele falou, oi, bom dia. Aí cheguei, eu já fui falando inglês com ele, good morning e tal. Aí eu lembro que, tipo assim, ele perguntou o nome das crianças, né? Quais são as crianças que você vai cuidar, né? Aí ele falou, e quais atividades você vai fazer? Eu falei, que legal, então eu vou ensinar eles a dançar break, que eu danço break, né? Eu falei, vou ensinar eles fotografia e tudo mais. Aí ele falou, legal. E o cara tá lá ouvindo e tal. Aí depois ele pegou, depois que ele fez todas as perguntas, ele falou, como que fala break em português? Aí tipo, eu fiquei tipo, mas break meio que não tem uma tradução, tipo, a gente só fala break, robozinho. Daí eu tava tipo tentando explicar pra ele, aí eu peguei robozinho, daí eu fiz assim, no consular, meu, na frente do consular. Imagina ele fazendo isso no consulado. Aí eu fiquei, tipo, eu meio que olhei assim na fila rapidinho, tipo, a pessoa ficou tipo assim, ele tá dançando, todo mundo lá apreensivo, né, querer manter uma postura, né, chegar sério, e eu dançando assim, meu, tipo, eu fui bobão, né, não sabia nem como se portar lá, né, mas ele deu risada e tudo, né, e foi tranquilo, foi aprovado aí. Bacana, show de bola. Ele fez alguma pergunta muito específica, assim, com relação ao que você fazia no Brasil, ou o que você vai fazer nos Estados Unidos? Boa pergunta. Para algumas pessoas, eu ouvi dizer que eles fazem, porém eu nunca conheci ninguém que o cônsul chegou e perguntou o que você faz, sua renda, essas coisas, né? E olha que eu tenho dois amigos meus, pessoais assim, bem próximos, que já passaram no processo, né? Tem o José, né, e tudo, né, um amigo, e ele me contou que foi igualzinho na entrevista. A diferença é que ele não fez o break, né? Só que, tipo assim, eles não perguntam, mas a agência falou que pode ter vezes que eles perguntam. O que acontece? Me falaram, o pessoal da agência, né, que geralmente é quando a pessoa fica nervosa, então eles começam a fazer essas perguntas assim e tal, mas geralmente é muito tranquilo, é bem relacionado ao programa mesmo, pra ver se você tá engajado, se você pesquisou um pouco sobre a família, né, porque geralmente eles podem perguntar
perguntar sobre a família, no caso, né? Então, pra você saber, pô, vamos ver se ele tá, né, ligado no que ele vai fazer, né, pelo menos. Então, é só isso, bacana, né? E aí depois que você foi aprovado, você recebeu o visto na sua casa, esse visto é por quanto tempo? Quanto tempo você pode ficar aqui nos Estados Unidos? Então, você fica por um ano, né? É obrigatório ficar por um ano, eles até falam. Por isso que tem entrevista com a agência, porque eles querem saber se você é uma pessoa, assim, psicologicamente forte, que... Porque a gente entende, né? Dá saudade mesmo da família, ainda mais no primeiro ano, no começo. Então, eles querem saber se você vai pelo menos aguentar um ano, sabe? Por favor, fica pelo menos um ano, né? Porque a família... Por favor, a família te pré-selecionou, eles gostaram de você, eles querem que você fique pelo menos um ano, né? Então, fica com um ano. Se você, por acaso, não tiver algum desentendimento com a família, conversa. Se chegar um ponto que você vai conversar, você tem uma mediadora, né, que ela é da própria agência, que todos os domingos ela vai lá, geralmente toda semana ela vai conversar com você, vai ver como é que estão as coisas, e aí eles vão ver como estão as coisas. Se as coisas não estiver bem, você vai ser colocado em um processo que se chama rematch, e você vai então encontrar uma outra família, né? Foi o que aconteceu comigo, eu já tive rematch também. Foi um rematch só, mas eu tive, né? Então... Tá, a gente já vai entender o que aconteceu. Mas conta pra nós, você precisa trazer algum dinheiro para começar a vida aqui como au pair, ou eles bancam tudo, você não precisa pagar nada? Eu adorei essa pergunta, porque eu lembro que eu vim com quase nada, eu vim só com $150, e tipo assim, por quê? Porque é um programa que te dá total segurança. Você vem, tipo assim, claro, a agência recomenda, ela que recomenda, né? Vem com pelo menos de $150 a 200 ou mais, né? Se possível, né? Pra pelo menos você poder gastar quando você vem, porque você fica em uma escola de treinamento. Dependendo da agência, pode ser... Depende, né, do estado. No meu caso foi em Nova York, você vai aprender primeiro, vai ter aulas de primeiros socorros, vai ter vários tipos de aulas de como se lidar com situação, né? Situações adversas com crianças, assim, tudo mais. Você vai compartilhar suas experiências, vai conhecer galera do mundo inteiro. Nossa, eu lembro, foi muito da hora a escola. Mas então, eles recomendam você trazer dinheiro, né? Tem uma galera que traz bastante, né? Que é bom, é recomendado, né? Mas tem gente que traz pouco, né? Eu trouxe só 150, né? $150. 150. E quando a gente vem, por que eu recomendo trazer mais? Porque a gente fica bobo, né? A gente chega aqui, meu Deus, Nova York. Aí você quer comprar isso, quer comprar aquilo. Mas Nova York é caro. É caro pra caramba, exatamente. E você chega, geralmente, né? Os aparelhos chegam bem em Nova York mesmo, né? Entendi. Alguns já vai direto pro estado onde eles vão trabalhar, alguns já vai pra Nova York pra fazer aqueles cursos lá. Né? Tá certo. E como que era a sua rotina com as crianças, com a família? Como que era? Então, a minha rotina com a primeira família era muito tranquila. Tipo assim, tem famílias que vai querer que o au pair limpe muito. Vai, limpa isso aqui, coisas até que ele não é obrigado a limpar. O programa, né, ele deixa bem claro, né, que você tem que limpar coisas que são relacionadas à criança, né, no caso, as roupas da criança, o quarto das crianças, os brinquedos, né, e os lugares que as crianças brincou, mesmo se for a sala, aí tudo bem. Só que aí no caso, a minha primeira família era tranquila, não falava pra eu limpar nada. Ela só dobrava a coberta dos meninos, era muito tranquilo, brincava com eles, ensinava fotografia, dança e passava um tempo com ele durante a tarde, né? E eu fiquei lá durante as férias dele, então foi muito tranquilo, foi bem de boa. Saí com eles no parquinho, saía lá, brincava, era bem interessante. Só que aí eu tive o rematch, né? E teve a minha segunda família, que foi um menino só. No caso da primeira família, né? Foi... eu tive esse rematch. Ele falou... O que aconteceu exatamente? Não é nada... Não tem nada... Explica pra galera o que é rematch, né? Porque é uma palavra em inglês. Sim, verdade. O rematch, gente, é um processo de... Como que eu poderia dizer? De recolocação, repartida, assim, algo assim, né? É um processo de transição, né? Por exemplo, você e sua família não estão se dando bem ou algo não está funcionando. Porque eles falaram, o problema não é você. O problema é que a gente acha que você dirige um pouquinho devagar, igual uma velhinha, entendeu? E eu morava em São Paulo, era mais treino, não dirigia tanto, mas eu não sei, né? A opinião deles. O pai falava que eu dirigia bem. Ele falou, não, antes você dirige bem e tal. Mas a mulher era meio da lelé, né? Vai saber, né? Então, né? Ou se ela estiver assistindo aí, foi mal aí, tá ligado? Mas não é. Mas então, é porque teve um dia também que ela dirigiu comigo, eu tava com sono lá, né? E já viu, né? Mas aí foi por esse processo, né? Disseram que foi comigo. Então, na verdade, eu acho que foi por algumas outras coisas, né? Porque tem uma vez que eu fui eu te contei que eu fui pra Nova York. Sim. Aí eles ficaram meio assim, ele foi pra Nova York, o que será que ele foi fazer lá, né? Mas enfim, acabei tendo esse rematch aí, né? E fui pra outra família, que era uma mãe solteira, né? E um filho, né? E, tipo, era muito tranquilo, muito legal. O menino ele já era um pouquinho mais velho do que os outros, né? Que eu cuidei. Os outros eram, tipo, 5 anos e 7 anos, e ele tinha o quê? 11 anos, mais ou menos. Às vezes acontecia mais de uma criança pra cuidar? Então, eu tinha 2 no caso, no começo, e uma depois. Mas tem gente que, pô, tem uma galera aí que pega 5,
Caraca, nasci uma já é difícil. 5 crianças. Eu nunca ouvi falar de mais de 5, mas eu não duvido que tenha, né? Deve ter. Ainda mais porque tem crianças que, por exemplo, porque o au pair, incrível que pareça, se eu não me engano, você cuida até se a criança for 15 anos. Então tem a galera que cuida, tem uns 3 de 15 anos, aí dá a impressão que é bastante. Mas às vezes são bem mais independentes, então... E conta pra nós, Edson, você já teve um problema com uma família, né? Que você acredita que o motivo do seu rematch foi esse, né? O que aconteceu de fato? Então, o rematch que eu tive, né, essa transição para uma outra família, eles falaram que é porque eu dirigia devagar, né, igual a velhinha. Mas na verdade eu acho que foi porque uma vez eu tive 2 dias de folga, né, e não tinha nada para fazer em Ohio, fazenda. E eu falei, vou ver essa minha amiga, né, que mora lá em Buffalo, 7 horas de viagem. Eu quis... Buffalo, no estado de Nova York. Estado de Nova York, Buffalo, estado de Nova York. 7 horas de viagem. Só que aí eu ia comprar a passagem, ela ficou meio assim, recomendou pra eu não comprar, né, falou que, é um voo de última hora, não recomendo você fazer, né, enfim, ficou falando um monte de coisa lá. Aí eu falei, tudo bem, não vou poder dirigir, não vou poder pegar o voo, vou então pegar uma passagem de ônibus. Tinham esgotado as passagens de ônibus, né, então eu resolvi dar a doida de Uber, porque eu tentei alugar carro, mas eu não tinha cartão de crédito, tem que ter cartão de crédito pra você alugar um carro. Pode até alugar um carro com 20 anos de idade, mas tem que ter cartão de crédito. Aí beleza. Aí eu falei, eu vou de Uber na loucura. Se não for muito caro, eu vou ir. Se for barato, aí, né? Se for barato eu vou, né? Se for muito caro eu não vou. Só que aí não mostrou o preço e eu fui. Aí a primeira Uber que veio, ela até não quis me levar. Pegou e falou, olha, desculpa, essa é muito longa a viagem, eu tô filho pra criar, não vou poder. Mas eu vou pegar seu número e qualquer coisa eu te ligo. Tá bom, beleza, se mudar de ideia me liga. Chamei outro Uber, veio um cara, ele queria que eu desse no dinheiro, no cash. Aí eu peguei e falei, não sei, mas aí a mulher me ligou e depois eu fui com a mulher. Eu fui com a mulher. Pois é, ela fez um monte de pergunta também. Mas enfim, resumindo, fui pra Nova York e voltei. E aí, dessa vez que eu vou... Nessa viagem, né, de Uber pra Nova York... Quem que faz viagem de Uber pra Nova York, né? Pois é, saindo de Ohio pra Nova York. Pra Nova York, 7 horas de viagem. A família ficou assim... Então, ficaram de cara fechada pra mim... E a privada tinha essa mania de dar problema direto lá, direto. Tupia direto. Eu chamava o pai das crianças pra... E mesmo antes de você viajar, né? Mesmo antes de eu viajar, inclusive. E aí aconteceu justo no segundo dia. O que os caras vão achar? Na hora, o pai das crianças, né, falou assim... O que você escondeu lá dentro? Me conta. Tipo, eu falei, não tinha nada lá, rapaz. O que tinha lá era o que eu tinha que fazer, né, rapaz? Usei a privada normal. Ele, não, me conta o que tinha lá. Então, ficou esse clima chato. Então, não me contaram que foi por causa disso, mas eu acho que foi por causa disso, né? Então, ele achou que você tinha escondido drogas? Achou que eu tinha escondido drogas, porque ele pensou assim, aqui em Ohio é uma fazenda, é um lugar grande, tranquilo, então o cara tá indo pra Nova York pra talvez comprar droga, voltar, mas não, gente, sou da, tá ligado? Da paz. Sou da paz, aí, eu comprei droga não, tá ligado, cachorro? Tô suave, mano. Tá certo, e aí você acredita que esse foi um dos motivos que... eu acredito que foi isso, porque lembrei até, Roger, a minha LCC, que a LCC é a consultora, né, que sou a coordenadora que vai conversar com você, ela vê se as coisas estão indo tudo bem, perguntou pra mim, ela teve uma reunião comigo no outro dia, e perguntou pra mim se eu tava com maconha na casa. Aí na hora eu descolei que eles mandaram ela me perguntar isso. Aí eu falei, não tava, eu só quis viajar mesmo pra Nova York. Quem não vai pra Nova York? Isso é louco, né, cara? Peguei e falei, a gente é au pair, quer visitar os lugares, né, quer sair. Então foi isso. Certo. Eu acho que foi por causa disso, né, mas falaram, não, o Edson dirige devagar. Tá certo. E conta pra nós, né, quais são as vantagens e desvantagens desse programa aqui nos Estados Unidos, desse programa de au pair? Inclusive através do visto J1, né? Isso, J1. As vantagens são inúmeras, né? Então, a questão você vai vir para os Estados Unidos pagando muito barato. Você não vai precisar se preocupar. O tempo de espera que você vai se preocupar é em juntar um pouquinho de dinheiro, mas você pode pagar parcelado esse programa, essa é uma das maiores vantagens. Só o visto que você tem que pagar à vista. E no caso, uma outra vantagem é que você vai ter menos pressão, porque você vai ter essa segurança de que igual eu falei, né? Dancei break lá e passei no negócio. Então, é muito tranquilo. Você vai ter também um suporte, né, da agência que vai estar te ajudando, te guiando. É tranquilo, é barato, a aprovação é rápida, é muito de boa, né? E também você vai ter a vantagem, de poder estar num lugar que você vai estar conectado com inglês 24 horas por dia. Você vai melhorar, vai alavancar mesmo o seu inglês. Eles dão um curso de inglês também? Isso, você pode escolher um curso de inglês, porque você tem que trabalhar e estudar. Então você tem que porque você tem que completar para ganhar os seus pontos, né? Estudando. Então você pode escolher um curso de inglês, de fotografia.
Tem vários outros os cursos que você pode escolher, que estão, culinária também, inclusive, que são os cursos oferecidos, né, nas universidades, faculdades ali da sua região onde você vai morar. Então essas são as vantagens, viagens. Tem outras vantagens também que vai depender de família para família, né? Tem família aí que teve au pair que pegou família muito rica, então viaja até para outros países. A família paga passagem para vocês, sei lá, ir para a Suíça, para ir para os lugares enquanto tá com eles. E às vezes eles dão a opção até de você não ter que trabalhar. Eu viajei com família aqui dentro dos Estados Unidos mesmo. A gente foi para uma cabin, que é tipo aquelas casas de lago, assim, muito bonita, de madeira, assim. Não fiz nada lá, mal tive que ficar com ele. Mas eu fiquei com ele porque ele era muito legal. A gente brincava lá, assistia filme, então bem interessante. E a moradia é gratuita também? Ah, é verdade. É a vantagem da moradia também. Você não vai pagar o aluguel e comida também. Tem a família vai te falar, me fala aqui o que você quer que eu traga do supermercado e tal. Mas tem uma desvantagenzinha também, já aproveitando aqui, né, que eu tô falando da comida, que às vezes tem família que tem personalidades de jeitos diferentes. Vai ter família que não vai ficar meio assim, mas isso aqui é muito caro, não vou querer comprar isso aqui. Tem família, a questão do espaço também, né? Tem família que vai querer o espaço deles, né, que vai se incomodar com tudo que você faz. Você tá cozinhando lá, fazendo e bota eles vão chegar e falar, peraí, mas por que você tá botando aquela colher ali? Por que você tá fazendo? No Brasil eu usava essa aqui. Você tem a vantagem de não só tirar a carteira de motorista em qualquer estado, você também pode tirar o seu número de social, né, o Social Security. Você pode abrir conta no banco, fazer várias coisas, até ter um cartão de crédito. Eu tirei o meu cartão de crédito no comecinho do programa de au pair, inclusive com me deram crédito de $1.000, né? Foi aumentando aos poucos, né? Mas foi $1.000 assim de início, com o salário de au pair, né? Você ganha assim, um salário, tem a moradia, né? Essa é uma das maiores vantagens. Bacana. Quanto que é o salário de au pair? Então, o au pair, que é o pobre, né? Ele ganha pouquinho, né, gente? Eu vou falar pra você. Ele ganha 195 e 75 centavos. Olha, eu lembrei até o Por semana? Por semana. Tem família que paga 200, que ela sente pena de você e fala, não, vou pagar 200. Tem família que paga um pouquinho mais, né? Mas vai da família. Mas o obrigatório, eles te pagarem 195 e 75 por semana, alguma coisa assim. Agora fala das desvantagens do programa, que eu acredito que são inúmeras também, né? Sim, as desvantagens. Então, uma das primeiras desvantagens que já vai estar aí é que você vai estar na casa de uma outra pessoa. No começo você vai se sentir um pouco com vergonha, dependendo. Mesmo até eu que sou extrovertido, eu chego chegando, tá ligado, mano? Favela no bagulho. E eu ficava meio assim, de perguntar e pedir as coisas, já é uma das primeiras desvantagens. Uma segunda desvantagem que vai da família, tem famílias que seguem certas tradições, então você não pode comer certos tipos de comidas na casa deles ou fazer certas coisas, né? Então vai disso daí também. Outra desvantagem, né, no caso, é que algumas famílias estabelecem o curfew. Você não pode fazer barulho, não pode chegar muito tarde, porque ou vai acordar os cachorros, os cachorros vão começar a latir, ou vai acordar a criança, né? Então tá aí uma das desvantagens. E o que mais de desvantagem tem? O salário, algumas pessoas podem não achar, né, tanto, né? Pode ser uma desvantagem ou não, né? Porque tem família que até deixa você passear com os cachorros da vizinhança pra ganhar um extra, assim, eles deixam tranquilo, fala, pode fazer, fotografia, tem um monte de au pair que faz fotografia, né? Por fora. E com o Social Security, você pode trabalhar por outras empresas, uma vez que o salário é bem baixo? Então, legalmente não pode, né? Entendi. Tipo, aqui você não pode. E você fica preso a essa família também? Então, durante o programa... então, você fica porque assim, você vai estar morando com eles, né? Você tem os horários a cumprir, né? Mas assim, em questão de permanecer com a família no modo geral, não, porque se as coisas não estiverem dando certo, né? Você não tivesse você e a família não estão tendo uma comunicação, a família tá te obrigando a fazer coisas que você não deve fazer, que o programa não exige, você tem o direito a falar com a sua coordenadora local, né? Que é a sua LCC, e pode ali conversar e falar que não dá mais e que é uma outra família, que é o rematch, que foi o que eu tive. Aí você vai ter um rematch. Ou então até a família pode pedir também, se ela vê que não tá dando certo alguma coisa que você está fazendo, ou alguma coisa deles ali, alguma razão. Você não é obrigado a ficar com a mesma família. Você pode ter vários rematch aí. Tá certo, bacana. E de um modo geral, quais são os pontos positivos e negativos de morar aqui nos Estados Unidos, na sua opinião? É difícil falar dos negativos, porque não sei dizer... Cara, aqui é muito bom, pra falar a verdade. Tipo assim, acho que é a saudade da família, né? Saudade do Brasil... Sinceramente, tem muitas comidas, muitos restaurantes brasileiros aqui. Então a gente tem a galera do Brasil, eu conheci a galera do Brasil inteiro aqui. Então é muito legal poder conhecer a galera do Rio, do Rio Grande do Sul, né? Dos outros estados. Mas assim,
Cada pessoa... muito relativo essa pergunta, inclusive, né? Tem pessoas que vai ter dificuldade no idioma, eu super entendo. Até eu vim sabendo inglês, mas eu tive certas dificuldades, ainda mais porque você vai encontrar sotaques diferentes, né? Culturas diferentes aqui nos Estados Unidos também. Vai ter palavras que você não vai estar acostumado. Então, tem um pouquinho da barreira da língua, né? Embora é um pouco pessoal e relativo, mas pode ter também. Tem problemas, tem também a questão da cultura, dependendo, né? Você vai sentir uma diferença um pouco assim, né? Bastante, inclusive, dependendo da situação, né? Deixa eu ver o que mais de dificuldades. Em questão de dirigir, por exemplo, tem lugares que para dirigir é muito difícil. Então você vai ter uma certa dificuldade também nesse quesito daí. Dependendo de onde você mora também, para achar certas coisas para comprar, não vai estar tão acessível ao seu alcance, né? Mas agora de vantagens, vamos falar das vantagens. A vantagem é enorme, né? Tipo assim, tem muitos lugares maravilhosos para você conhecer, né? Tem a questão de você estar... E não só não é só uma questão de você aprender sobre a cultura americana, mas você aprende da cultura do mundo inteiro. Eu acabei aprendendo espanhol aqui, de tanto conversar com a galera aqui, você acaba aprendendo espanhol também. Você conhece outras culturas também, tem muitas coisas a se fazerem. O preço das coisas é mais barato também, né? É mais acessível, né? Muito mais acessível. E deixa eu ver, mais assim, vai ter edição. Tá bom, né? É bom demais, tá? É bom demais, rapaz. E você tem um canal no YouTube também, fala um pouquinho do seu canal pra galera, que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Opa, beleza. Então, tem um canal que é muito aleatório, mas a gente vai deixar aí na descrição, que o nome é Bugando TV, né? Eu quis deixar esse nome aí, porque eu vou falar de várias coisas, mas eu prometo que eu vou tentar trazer uma coisa diferente, assim, né? Trazer, aulas de inglês, contar minha experiência como eu aprendi inglês em casa e tal. E é isso aí, mostrar algumas coisas dos Estados Unidos também. Então, tá certo, vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você pudesse dar um conselho pra galera que tá lá no Brasil, pessoas que querem vir pra cá, pros Estados Unidos, seja a trabalho, a turismo, a estudo, ou até mesmo como au pair, o que você falaria pra essas pessoas? Então, não desista, segue em frente, se puder ir aprendendo inglês, vai aprendendo, ou fazendo curso, ou em casa, mas vai aprendendo. Não desista, se prepara bastante, e uma coisa legal já se imagine que você está aqui, já vai se imaginando, converse com bastante pessoas, pega as experiências legais, bacanas, e seja lá o que você for fazer nos Estados Unidos, venha e é isso. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as redes sociais do Edson vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Corre lá, segue ele no Instagram, segue ele no YouTube também, que tá show de bola. Edson, muito obrigado por você ter aceito o convite dessa entrevista. Já sabem, se ficarem com alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!